Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras, eu tô bem feliz, cara. Não só por causa da vitória do Flamengo, também, mas porque o Sampaoli saiu, cara. O Flamengo voltou a jogar com mais disposição, voltou a apresentar coisas melhores do que vinha apresentando com o Sampaoli, né? O Sampaoli foi um atraso de vida no Flamengo. Fala sério, né, cara? Nem quero mais falar desse cara. Vamos pensar agora pra frente. O que nos restam é o Campeonato Brasileiro. O que nos resta é uma vaga para a Libertadores do ano que vem e quem sabe, um título brasileiro é impossível. Não, impossível não é. É difícil, mas não é impossível. Quem sabe, vamos esperar. Muito bem, separei aqui este corte do programa Sport Center pós-jogo, falando do Flamengo, falando do Bahia. Vamos ver então o que eles falaram. Quero convidar você que é novo aqui no nosso canal a deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Simbora, vamos lá. Bom, agora estamos vendo os rostinhos, então, dos nossos comentaristas. Capita, queria te ouvir também sobre a partida. Eu acho que nesse momento do Flamengo, claro que a gente faz essa avaliação da performance, mas os 3 pontos também, depois de tudo que aconteceu, depois da semana, são importantíssimos, né? São os mais importantes, né, Mari, para esse momento do Flamengo. Boa noite a você, ao Zé, Pascoalzinho, boa noite a todos. Importante esse resgate, né? O Flamengo que entrou em campo vaiado pelo torcedor, né, cobrado, algumas palavras de ordem ali, de pressão em cima do momento do Flamengo. Então, importantíssimo seria esses 3 pontos. Então, assim, o Flamengo dominou o jogo, teve mais posse de bola, enfim, mereceu a vitória. Se a gente olhar para um jogo como um todo, 90 minutos, o Flamengo mereceu o resultado e chama um pouco a atenção isso, né? Não é uma nova formação, mas um jeito diferente do Flamengo jogar, com o Everton Ribeiro armando a jogada um pouco mais pelo lado direito, se movimentou também em alguns momentos, mas mais fazendo essa função e dando a beirada do campo para o Wesley, o Gerson, né, partindo do meio para a esquerda e o Bruno Henrique um pouquinho mais centralizado ao lado do Pedro. Então a gente vê o Bruno Henrique em muitos momentos cabeceando bola na área, disputando bola com os zagueiros. Ele não foi tão acionado hoje com relação às jogadas de velocidade que a gente está acostumado a ver, mas foi um jogador importante para essa função também, de aproximação, de mais um jogador dentro da área. Então, assim, acho que o torcedor do Flamengo, não vou dizer que se acalma 100%, porque o ano é terrível para o Flamengo com relação a tudo, né? A administração, a planejamento, a gestão de grupo, mas vem uma vitória importante que acalma um pouco o dia a dia na Gávea. O que me chamou a atenção também foi o Pulgar, né? Que não fez um ótimo jogo, mas foi o responsável pelas bolas paradas, né? Então, assim, é um primeiro volante, segundo homem de meio de campo, que teve 2 cobranças de faltas, 2 bolas na trave. Então, assim, é algo que me chamou um pouquinho a atenção pela qualidade que o Flamengo tem de outros jogadores, mas ele também chamando essa responsabilidade. E com relação ao Bahia, é isso, é um time que se preocupou em marcar o Flamengo, tentou usar o contra-ataque, a sua força, mas aí perde um jogador e, enfim, aí acaba se enfraquecendo um pouco com a questão de saídas em velocidade também. E acho que tem muito assunto para a Renata, né? Acho que a arbitragem hoje ela pode ter acertado em tudo, mas são lances que chamaram a atenção de todos. A Renata Ruel, ela tá aqui desde cedo, aqui na ESPN, aproveitando hoje tava ela, o Mickey, a Mini e o grupo de pagode. É o dia da família. Hoje foi o dia da família aqui. A Renata, ela amanheceu e abrindo aqui a ESPN. E que dia lindo na ESPN, né, Mário? Porque muitas crianças, né, as famílias aqui, que dia bacana. Ô Zé, primeiramente, boa noite para você. A gente só se encontra via telão ali no Sport Center. Sport Center, só na transição. No F90. Você gostou do jogo? Dá para fazer alguma avaliação do que a gente viu do Flamengo? Não é nada muito definitivo, né, Zé? Boa noite, Mari. Prazer, né? A gente sempre na transição. Então, na transição, boa noite, Mari. Boa noite, Fábio, Capita, Pascoal, a todos que estão nos assistindo. Eu gostei porque eu vi um Flamengo simples, né? Sem invenção, sem nada. O Everton Ribeiro na posição dele, jogando demais. Exatamente. O Gerson também tentando voltar a jogar futebol. O Bruno Henrique mais solto, né? Um time mais organizado. É lógico que tem muitas marcas do passado, né? Vitor, Sampaoli, então não é de um dia para o outro que agora o Flamengo vai começar a jogar aquele futebol que a gente esperava. Mas pelo menos você já começa a entender, na posição do Everton, aí você fala assim, como é que o Sampaoli deixa o Everton no banco? Sim. Não entra na minha cabeça. Mas sem o Arrascaeta, né? Sem Arrascaeta, quer dizer, o cara que vai pensar o jogo, que vai acalmar um pouco, porque o Flamengo sempre foi, nesses últimos anos, um time marcado pela técnica. Nunca foi um time de força. Força com o Jorge Jesus, mas era assim, 15, 20 minutos de pressão, marcava um gol, depois se armava e saía a velocidade, o Gabigol com outros jogadores, né?
eu gostei nesse sentido, que a gente começa a ter, pelo menos assim, será que agora esse Flamengo vai embalar? É que você vê que as peças que estão lá, elas têm capacidade, não é que está tudo lógico, perdido ali, né, Zé? Lógico. E são movimentos que eles já estão acostumados a fazer, né? O Everton entra, passa o Wesley, era o que ele fazia quando tinha o Rodinei um pouquinho diferente na época do Dorival, que ele saía de frente, do meio para fora, né, para fazer a marcação, mas você tinha esse corredor, né, em compensação você tinha do outro lado jogadores que seguravam um pouquinho mais, que era o Felipe. Então, assim, você começa a ver você planeja ou projeta, talvez, um Flamengo um pouco mais próximo daquilo que acho que todos nós idealizamos, né? Em relação ao Bahia, é aquela história, vamos jogar, vamos tentar segurar primeiro, aí começa a gostar um pouco do jogo, sai um pouquinho, aí tem a expulsão, e aí fica um pouco mais limitado para fazer determinadas coisas. Mas mesmo assim incomodou um pouquinho, mas é bom, pelo menos a gente começa a entender que o que nós estávamos falando pode ser corrigido, né? Uhum. Aí depende muito dos jogadores, vai depender dos jogadores, né? Eu não acredito que essa diretoria vai fazer alguma coisa. E a gente fica na expectativa, parece que agora o Mário vai trabalhar já na próxima partida ainda, né? Esperando... A falta de definição de um nome de um treinador é que causa muita apreensão para Pascoal, o torcedor. mas essa altura do campeonato, Pascoal, como é que... Quem o Dorival, vai se meter nessa, né? Porque o Dorival, o ano passado, assumiu quando? Assumiu mais cedo. Não, o Dorival assumiu bem cedo. Assumiu em abril, não foi? Maio, abril, né? Abril. Ele pega já com a temporada, Sim, mas... no meio, né? Agora, quem vai assumir? Faltando praticamente 2 meses, vai? Mas aí é aquele negócio, se você... é tudo uma questão de falta de planejamento mesmo, né? Quando o planejamento não é bem feito, a cobrança vem com o passar do tempo. As coisas vão se complicando. Aí veio o Vitor Pereira. Jesus, Vitor Pereira. Vocês esperavam o quê? O que a gente podia esperar? Nada. E o que aconteceu? Nada. Sampaoli, aí se criou uma expectativa. Porque o Sampaoli é um treinador que tinha, pelo menos, a expectativa de que ele pudesse reproduzir no Flamengo um bom momento que ele viveu. Talvez na seleção do Chile, né, que até no Atlético e no Santos ele fez um trabalho interessante. Ou no Santos. Mas no Santos, o time do Santos era muito mais reativo, porque a proposta do Flamengo tinha que ser diferente pelos jogadores que tem, porque o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Uhum. É inegável que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Não é só o mais caro. Aliás, o Flamengo vai para a 7ª partida consecutiva que ganha do Bahia, né? Tem história também nisso. O Flamengo, hoje o jogo foi legal, foi bem movimentado e tal. Eu aposto que vai ter gente no Bahia que vai reclamar da arbitragem, que isso faz parte da natureza dos dirigentes, dos treinadores, dos jogadores brasileiros. Eles vão protestar contra a arbitragem. Mas o Flamengo eu digo sempre que o Flamengo tem memória do que já teve de bom. Qual é a memória que os caras lembram? Aquele time de 19. Boa parte desse time estava lá. E quem não estava, conhece como é que jogava. E aí as coisas começam a funcionar, as coisas começam a engrenar, as coisas começam a encaixar, cada coisa no seu lugar. O Everton Ribeiro, o Gerson, aí você traz para cá, um pouquinho mais para dentro, o Bruno Henrique, para não ficar tão exposto à lateral, para abrir o corredor para Ayrton Lucas, que é o melhor dele, essa ultrapassagem pelo lado do campo. E essa memória deles, ela acaba sendo recobrada e ela acaba sendo executada dentro de campo. Foi o que se viu hoje contra o Bahia. O Zé falou, sem inventar muita coisa. É cada um na sua posição. Não tem muito mistério. O Gabigol ficou no banco, entrou já na parte final do jogo. Cada um dentro vendo aqui. Eu não acho que o Pedro tenha feito uma boa partida. Para jogar nesse sistema de jogo, o Pedro tem que ser mais centroavante do que fora da área. Porque tem muita gente para abastecer vindo de trás. Então, ele tem que ser mais dentro da área. Então, tem que ter um pouquinho mais de profundidade. Então, a gente vê que tem de onde tirar no time do Flamengo. Sim. Tem de onde tirar. Um trabalho minimamente bem pensado, ele traduz em um futebol que os caras sabem jogar. Então, a gente vê bons momentos, você falou do Pulgar. O Pulgar não foi brilhante porque não tinha nem a quem marcar, porque era só contra-ataque e ele ficava posicionado na frente da zaga. Mas ele bateu uma falta no travessão e a outra que triscou a trave, ele ia sair para comemorar. Daquela do segundo tempo, que ele trisca a trave, ele ia sair para comemorar. Enfim, a gente sabe que tem de onde tirar o time do Flamengo e o plano de ação da direção do Flamengo foi um plano muito ruim. Catastrófico, né? Sim.
Pode ter contemplado os valores financeiros, os objetivos alcançados nos aspectos financeiros? Acredito que sim, mas no aspecto desportivo não pode o Flamengo disputar 8 títulos e sequer ganhar a Taça Rio. Não dá para o Flamengo. Tá aí, galera! Trouxe aqui pra vocês, então, este corte do programa Sport Center da ESPN Brasil, analisando, falando bem rapidinho, né? Cara, não precisa inventar com esse time do Flamengo, né? Cada peça no seu lugar. O Mário Jorge foi prático, sem inventar. Fez o feijão com arroz. E o Everton Ribeiro, cara, no primeiro tempo jogou muita bola, né? No segundo tempo ele não deixou a desejar. A questão é que ele cansou. O Everton Ribeiro foi bem, o Eric Pulgar, pra mim, foi bem, o Gerson jogou bem, quem mais? O Bruno Henrique foi bem também. O Pulgar, cara, 2 bolas na trave com faltas. Já pensou se ele faz um gol daquele? Caramba, faltou, né? Pois é, o Thiago Maia, pra mim, foi mal. O Thiago Maia jogou mal, os 2 zagueiros também hoje não estavam tão bem, né? Graças a Deus não tomamos o gol. Tanto o Léo Pereira quanto o Fabrício Bruno não fizeram uma partida tão boa, porém não sofremos o gol. Amém, graças a Deus. O Rossi, galera, tá faltando segurança, tá faltando ritmo de jogo, a gente percebe nas saídas do gol, né? Só que ele foi bem naquela bola que o Bahia sai no contra-ataque no segundo tempo e ele fecha o gol, ele espalma a bola para fora, né? Foi bem o Rossi nessa jogada aí, que era perigo de gol para o Bahia. E o Wesley e o Ayrton Lucas fizeram uma partida boa, regular. Se a gente for dar uma nota geral para o Flamengo de hoje, que conseguiu conquistar os 3 pontos, cara, uma nota 7,5. Nada além disso e nada menos que isso também, né? Porque se o Flamengo venceu, a proposta era vencer, o São Paulo saiu, o Flamengo estava mal, o São Paulo conseguiu destruir o Flamengo. O Flamengo agora em busca do novo técnico, tudo indica que será o Tite. Acho que depois do jogo do Corinthians, o Tite será anunciado. Eu não sei se o Tite não quer já estrear enfrentando o Corinthians. Acho que ele quer mais tempo, aproveitando a data FIFA, né, que começa dia 9 de outubro, vai até o dia 17 de outubro. Daí o Flamengo joga no dia 19 de outubro contra o Cruzeiro em casa. Então acho que o Tite quer esse espaço para ele poder treinar, conhecer os jogadores bem. Ele já conhece alguns, né? Já trabalhou com alguns, mas eu acho que ele quer treinar esse time aí esses 9 dias, né? Do dia 9 até o dia 18, dia 19 o Flamengo joga, para ele começar com o pé direito. É isso, galera! O importante hoje foi a vitória, cara. Valeu, tamo juntos. Mais tarde tem mais vídeos aqui. Saudações rubro-negras. Fui!